Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Donizete e este é mais um vídeo da série Instalação de quadro de distribuição de circuitos. Terminei a instalação elétrica de um imóvel comercial de 3 pavimentos. Resolvi então captar algumas imagens em vídeos e deixá-las aqui no canal para quem interessar. O imóvel não tem projeto elétrico da instalação, assim como a maioria das instalações elétricas de pequeno e médio porte do nosso país. Então, devido a isso, fui obrigado eu mesmo a elaborar a divisão de circuitos e também fazer o equilíbrio de fases de cada QDC trifásico, de cada pavimento. Melhor seria se tivesse o projeto elétrico, pois tiraria dos meus ombros a responsabilidade de fazer isso. E provavelmente, com certeza, ficaria melhor. Mas não tendo, precisamos nós mesmos fazer isso. Então este é o QDC do terceiro pavimento. Está aqui a divisão de circuitos dele. São um total de 11 circuitos, numerados aqui de 1 a 11. Um circuito de iluminação, um de chuveiro, 2 de ar-condicionado e os demais de tomadas de uso geral, como vocês podem ler. Nessa coluna está relacionado o valor de tensão de cada circuito. Nesta, o valor de corrente dos disjuntores de cada circuito. Nessa coluna, a fase pertencente a cada circuito, ou as fases, né? Dependendo se é disjuntor monopolar ou bipolar. Lembrando que neste QDC não tem nenhum circuito trifásico. Todos são monofásicos ou bifásicos. Ou seja, alguns monofásicos e outros bifásicos. Nessa coluna, a seção bitola de cada bitola de condutores de cada circuito. Foi adotado o seguinte código de cores para as fases. Fase A, condutor na cor preta. Fase B, condutor na cor branca. Fase C, para condutor na cor vermelha. Vocês verão ao longo dos vídeos, para alguns circuitos não foi possível respeitar o código de cores. Vocês verão como nós resolvemos isso. Outra observação: todos os disjuntores são do padrão DIN e de curva C. Na sequência eu vou apresentar o equilíbrio de fases deste QDC trifásico do terceiro pavimento. E vamos ver como ficou o equilíbrio de fases neste QDC. Vejamos então como ficou o equilíbrio de fases. O circuito 1 está ligado na fase A, circuito 2 está ligado na fase B e C, circuito 3 na fase A, circuito 4 fase B e C, circuito 5 A e B, 6 na fase C, o 7 na fase A, o 8 na fase B e C, o 9 A, o 10 é fase B e o 11 é fase C. O último aqui, pessoal, não comentei, é o circuito de distribuição. Voltar aqui, ó, circuito de distribuição. Tensão 220, corrente do disjuntor 63 amperes, fase A e B e C. Condutores 16 milímetros quadrados. Para quem não sabe, circuito de distribuição são os cabos do padrão de entrada até o disjuntor geral do QDC. Ficou faltando essa observação aí no início. Vamos lá então. Ao lado aqui eu tenho o equilíbrio das fases, fase A, B e C. Analisando a fase A, aqui o circuito 1 está ligado na fase A, 20 amperes. Próximo circuito na fase A é o 3, 32 amperes. Está relacionado também. O próximo é o circuito de número 5, fase A, está aqui, corrente 32 amperes, está anotado aqui também. O outro é o circuito número 7,
também de 32 amperes. E por último aqui o circuito de número 9, também ligado na fase A, 32 amperes. Somando aqui, total 148 amperes ligados na fase A. Vamos agora para a fase B. Primeiro aqui é o circuito número 2, fase B, 32 amperes. Próximo, circuito 4, fase B, valor de corrente 20 amperes, 20. Próximo é o circuito 5, 32 amperes. Está aqui 32 amperes. O próximo é o circuito 8, fase B, 32 amperes também. Está aqui. E por último, na fase B, está o circuito 10, 32 amperes. Somando, novamente, também 48 amperes. Mesmo valor da fase A. Vamos à fase C. Primeiro aqui, circuito 2, fase C, 32 amperes. Próximo é o circuito 4. Também fase C, 20 amperes. Está aqui. O próximo, fase C, é o circuito 6, 32 amperes. O próximo é o circuito 8, fase C, 32 amperes. Aqui. E por último, circuito 11, também fase C, 32 amperes. Somando, novamente, 48 amperes. Coincidentemente, todas as três fases, somou-se o valor de 148 amperes. Coincidência. É muito difícil acontecer isso. Normalmente são valores aproximados, mas dificilmente valores iguais, como aconteceu aqui. Então, no caso, 100% de equilíbrio entre as fases A, B e C. Pessoal, uma observação importante é a seguinte: normalmente este equilíbrio das fases é feito baseado nos valores de potência dos equipamentos que serão instalados em cada fase, que estarão sendo alimentados por cada fase. No caso aqui não foi possível fazer isso porque não se tem definido ao certo quais equipamentos com valores de potência dos mesmos que serão instalados em cada pavimento. Foi apresentado uma necessidade básica e em cima dessa necessidade nós calculamos os valores dos disjuntores de cada circuito. Está até com muita folga cada pavimento de acordo com o que foi apresentado. E então estamos usando os valores de corrente dos disjuntores, que também serve. Por isso, eu não mencionei aqui valor de potência, e sim os valores de corrente de cada circuito. Ok, pessoal, vou mostrar agora o diagrama multifilado QDC do terceiro pavimento. Este é o diagrama que eu elaborei para a instalação do QDC do terceiro pavimento. Ao lado aqui, barramento de terra, cabo de entrada de alimentação, os demais condutores, um para cada circuito, porque são 11 circuitos. Barramento de neutro que sai do IDR alimentando o barramento de neutro aqui, e os condutores de neutro de cada circuito terminal. Este aqui, disjuntor geral, 63 amperes, IDR tetrapolar, 63 amperes, disjuntor termomagnético do circuito número 1, IDR bipolar ligado em série com o disjuntor termomagnético circuito 2 do chuveiro, e aqui embaixo os demais disjuntores dos circuitos terminais. As três fases de alimentação aqui no disjuntor geral na parte superior. Na saída, as três fases vêm para o IDR tetrapolar, sendo que
tem um jumper aqui na entrada de cada fase do IDR tetrapolar. Fase A vem para o disjuntor termomagnético de iluminação, porque esse circuito de iluminação não está submetido ao IDR. Da mesma forma, fase B e fase C na entrada do IDR bipolar, que é do chuveiro. Ok, pessoal. Um detalhe aqui, só terminando aqui, as três fases na saída do IDR alimentam os disjuntores da parte inferior. Essa explicação fica melhor entendida passo a passo quando eu mostrar no local, na instalação do QDC. Eu vou comentando passo a passo isso aqui. Lembrar um detalhe aqui, ó. Circuito número 1, este e este DR bipolar, eu cometi uma falha no dia que eu iniciei a instalação deste QDC. Eu não tinha esse diagrama presente comigo, confiando talvez na experiência. Eu me equivoquei e coloquei eles trocados. O IDR ficou aqui, esse IDR bipolar ao lado do outro IDR tetrapolar, e esse disjuntor do circuito 1 ficou aqui na posição aqui da fase C. Então, se vocês verão aí uma boa parte do vídeo, esses dois componentes aqui em posição trocadas. Depois, no final, no outro dia, quando eu fui finalizar o QDC, a identificação dele, conferir e finalizar o QDC, eu percebi essa troca aqui, então eu inverti. Trouxe o IDR para onde está aqui, igual está no diagrama, e o disjuntor termomagnético nessa posição. Eu pensei em excluir essa parte do vídeo, mas eu achei uma covardia fazer isso, porque ficou uma boa parte do vídeo que foi feito com ele trocado. Mas tudo bem, eu tive que trocar realmente para deixar na posição como está aqui, devido eu não perder o equilíbrio de fases. Pois ele trocado, veja vocês, o disjuntor, este aqui estaria na fase C, e o IDR bipolar, que está sendo alimentado por fase B e C, seria alimentado por fase A e B, se eu deixasse como eu tinha feito primeiro. Por isso eu tive que inverter a posição deles. Ok, mas somente isto. Vocês verão que houve realmente essa falha aí, e no final eu fiz a troca de posição dos dois. Pois bem, pessoal, a seguir então nós vamos diretamente aí ver as imagens de como ficou a instalação do QDC do terceiro pavimento já no local, na obra. Esta é a caixa onde serão instalados os disjuntores termomagnéticos e também os IDRs do QDC trifásico, conforme mostrado no diagrama. Os cabos dos circuitos terminais estão identificados provisoriamente. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está o cabo de neutro de alimentação, o cabo do TER de alimentação, e aqui os três cabos de fases, fase A, B e C, ou RST, como também são conhecidas. Pessoal, aproveitando aqui que eu lembrei no momento a respeito das mangueiras, no caso aqui são mangueiras corrugadas, mas poderia ser eletrodutos de PVC preto ou um outro tipo de material, né? Ao executar a instalação das caixas dos QDCs, colocando as mangueiras, lembre de cortar as mangueiras ou os eletrodutos de PVC rente às paredes das caixas, não deixar sobrando para dentro da caixa, cortando rente como está aqui em cima também, ó, um exemplo, e aqui embaixo, para que a aparência, a estética do QDC fique agradável de se ver.
Mostrar como está a instalação até agora no momento. Na parte superior já estão instalados os disjuntores, como também os dois IDRs. Na parte inferior, os disjuntores também já estão fixados nos seus respectivos suportes, nos trilhos. Ao lado aqui está o barramento para o neutro, também já encaixado. Do lado de cá o barramento de terra. Eles não precisam ser parafusados, basta encaixá-los quando os mesmos são do tamanho apropriado para o QDC. É um QDC para 24 módulos DIN, sendo que os dois suportes, tanto o superior quanto o inferior, eles são acoplados um ao outro através deste ponto. Eu já mostrei isso nos primeiros vídeos da série QDC. Na sequência, eu vou instalar o barramento tipo pente. Este aqui é um barramento trifásico. O interessante desse barramento, pessoal, é que ele vem com a proteção no final aqui, ó, para não ficar exposta os barramentos de cobre aqui das fases. Da mesma forma da outra, do lado de cá, ó, os dois lados. Interessante isso. Não tem a marca aqui do barramento. Não faria uma propaganda de graça para eles, mas achei interessante isso aqui. Não são todos que têm isso. Pois bem, na sequência então, nós vamos continuar aí mostrando o passo a passo da instalação do QDC. Organizei os 3 cabos de alimentação das fases, acompanhando, e os trouxe até o disjuntor geral, na entrada pela parte superior do disjuntor geral. Na sequência, eu vou fazer a saída, a ligação na saída do disjuntor geral, trazendo aqui para o IDR tetrapolar e também para o IDR bipolar.